Oi, gente linda desse meu mundão. Aqui é a Tatiana e esse é o Giló com Champanhe. Bom, hoje a convidada de segunda novamente é a Jamile. E o tema de hoje é relacionamento. E aí, Jay, fala um pouquinho sobre relacionamento, lembrando que relacionamento nos seus mais diversos sentidos, né? Olá, boa noite, porque aqui é noite, não sei a hora que vocês estão ouvindo aí. Relacionamento aqui no Canadá, eu sempre falo aqui no Quebec, porque eu sei que pode ser diferente, como eu já expliquei, a cultura aqui é bem diferente. Mas nós chegamos no inverno, o que já é uma dificuldade para haver interação entre as pessoas, né? E ainda tinha pandemia. Então, eu estava conversando essa semana com o Gurski sobre isso, porque para mim tem sido muito difícil. Eu já morei em vários países, já morei em países assim com bastante dificuldade no sentido de estrutura mesmo, né, de água, eletricidade, casa, essas coisas, e levando em consideração isso, é que nós estamos no céu, mas eu nunca morei 9 meses num lugar e não tinha amigos, nunca, nenhum dos lugares que eu já passei na vida, mas aqui é meio, tá assim, as pessoas que eu tive contato, que são quebecois mesmo, foi na escola. E ali deu para sentir que, apesar de ser um povo bem aberto para querer conhecer, muitas perguntas, querer saber diferente de cultura, coisa assim, é difícil, é um povo difícil para fazer amizade, por exemplo. Quer ver uma coisa que a professora falou? A nossa professora de francês, por exemplo, ela me deu aula em 2 turnos, vamos dizer assim, como se tivesse dado aula 2 anos, 2 semestres, né? E aí, um dia que a gente estava falando sobre e-mails, como mandar e-mail, alguma coisa assim, e a aula é sempre todo dia, tarde toda, e tinha quase que só mulheres, e todo mundo ali online, então cada um na sua casa, fazia comentários da vida particular o tempo todo. Mas ela falou assim que no e-mail para ela, que sim, que você jamais chama a professora de querida ou qualquer coisa assim, que você nunca manda beijo num e-mail, num abraço. Eu já levei um tapa na cara, né? Porque eu sempre mandava e-mail para ela assim, ai, bisu, gros bisu, porque francês dá beijo para tudo, né? Não. Aí, num outro diálogo que nós estávamos formando lá, as meninas fizeram uma conversa entre elas e falaram uma para outra, bonjour, ma belle, como ça va? Aí ela falou assim, ué, mas vocês são colegas de trabalho? Então você não chama assim. Ela, não, mas a gente é amiga. Mas amiga bem amiga, né? Porque senão não chama assim. Tipo, e no Brasil você chega numa loja, oi, Flor, o que você precisa? Oi, gata. Exatamente. Então, eu não sei se ela é quebecois, bem tradicional aqui, mas eu não sei te dizer se esse é o normal, porque como eu te disse, a gente não conviveu muito com pessoas daqui. O dono da casa que nós moramos, o apartamento que a gente mora, que é com quem a gente convive um pouco também, porque ele mora aqui embaixo, nosso vizinho, não é daqui, não é quebecois, ele é romeno, se não me engano. E aí eu tive algumas outras aulas que eram sobre cultura do Quebec, e esse tipo de coisa. E uma das coisas, por exemplo, que foi citada também é isso, que no trabalho você não faz amizade, né? Trabalho é trabalho, que o quebecois, ele separa amizade. Daí eu até perguntei, mas de onde que as pessoas... Não, normalmente as pessoas já têm amigos de muito tempo, tá? E então não misturam as coisas. Só que é um país de imigrantes. Aí eu até falei, ok, né? Mas quem tá chegando aqui agora faz o quê? Daí foi o que os outros falaram. Normalmente, imigrante convive com outro imigrante. Porque o pessoal daqui
diz que é muito fechado. Não se Isso é o que passaram, né? Eu não quero passar nenhum julgamento, porque a gente realmente não teve isso, só teve esses casos, né, dessa professora que... por exemplo, uma outra coisa, citando essa professora, como que ela é bem, tipo assim, separa muitas coisas. Como as aulas são online, eu sempre fico pintando enquanto está acontecendo a aula, eu fico pintando com lápis de cor para me concentrar. Então, e aí eu mandei um e-mail para ela, depois que as aulas tinham acabado, se ela se sentia, não é natural, à l'aise em francês, se ela se sentia confortável em passar o endereço de correio dela, para eu mandar algumas dessas pinturas para ela que eu fiz durante as aulas. Porque ela até brincava, eu nunca tinha dito para ela que eu pintava durante as aulas, mas ela até brincava, que de vez em quando ela falava o meu nome para eu levantar a cabeça, porque eu sempre estava olhando para baixo. E aí, ela nunca respondeu esse e-mail. Ou seja, ela não quis passar o endereço de correio dela para mim. E a gente conviveu por um bom tempo, né? Então, na aula e tudo mais, o que eu ia fazer com o endereço dela? Né? Não é para na nossa. Bem normal. Pra gente seria uma coisa bem normal, mas ela até hoje não respondeu esse e-mail, eu tenho praticamente certeza que ela recebeu, porque ela sempre recebe e-mail, mas isso eu acho que ela não soube nem o que responder, mas ela não quis passar o endereço dela. Eu imagino. Ela se sentiu desconfortável com o meu pedido. Provavelmente, não sei. Mas enfim, então é isso. Então são umas coisas assim, mais frias. Nos Estados Unidos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, aqui eu não sinto tanto, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, nossa, eu dei muita gafe. Porque esse negócio de dar a mão e dar beijo, várias vezes. Eu ia cumprimentar uma pessoa que alguém apresentava, e daí a gente ia dar um beijinho, tipo, já teve... A maioria das vezes a pessoa, às vezes, até retribuía, eu ficava de boa, mas já teve vezes, assim, da pessoa ir pra trás, sabe? Como, tipo assim, não me encosta. Mas agora eu já acostumei, eu não dou beijo nem brasileiro, né? Já muito, muito difícil eu fazer isso. Mas eu vejo que, assim, nesse sentido aqui, que a impressão que eu tenho um pouco é essa. Por outro lado, a gente passeia muito aqui em parque, essas coisas. Tem sempre, assim, grupos fazendo piquenique, todos os parques estão sempre lotados. Então, talvez seja só uma questão de tempo mesmo para nos integrarmos com o pessoal aqui, com a sociedade aqui. É que a pandemia também interferiu muito nos relacionamentos, né? Demais, porque até acho que um mês, mais ou menos, atrás, você não podia ir para casa de ninguém. Eu ajudei uma brasileira aqui que tinha 2 bebês. Então, nem quando o esposo dela não estava em casa, eu ia ajudar ela à noite para dar banho, para dormir. E ela teve que fazer, tipo, uma carta para, se por acaso eu fosse parada na polícia ou qualquer coisa assim, pedindo explicação, porque tinha curfew, eu tinha que estar em casa às 8 horas da noite, eu voltava mais tarde. E também o porquê que eu estava indo para uma casa que não era minha. Porque estava bem restrito essas coisas aqui. Então, isso também contribuiu. Mas, falando de relacionamento amoroso, eu acho que eu tenho umas 2 ou 3 brasileiras que eu conheci aqui. Então, aí é que tá. Eu já conheci pessoas aqui. Por exemplo, a que faz minha unha, eu conheci outra brasileira que é massagista, conheci brasileiros, mas ninguém que eu tenha desenvolvido uma amizade. De alguém, ninguém me chamou para sair, para fazer alguma coisa, entendeu? Ou eu também não chamei, mas também é que eu tô chegando, né? Eu fico meio assim. Mas enfim, a gente estava falando sobre relacionamento, umas 2 ou 3 brasileiras que falaram que é completamente, as duas que me vieram na cabeça agora, separaram de brasileiros
E hoje tem um namoro, quase casamento, com Quebec, com Quebecois, né? Uhum. E Quebec elas... é o nome das pessoas que moram, que nascem aí, né? Quebecois, uhum. Legal. E elas falaram que não trocam jamais, que é completamente diferente. Com relação ao respeito, Sim. com o que a gente costuma chamar de machismo, né, no Brasil, que mulher que cuida de casa, mulher que faz as coisas. Uma delas mesmo falou assim, não, meu namorado vai em casa, às vezes ele tá lá, ele coloca a roupa para lavar, ele limpa, ele faz as coisas, tudo de normal. É lógico que tem muito brasileiro que faz isso, tem, né, o meu marido é uma prova disso. Mas dos relacionamentos anteriores dela, que elas uma coisa que elas estavam falando que era sempre isso, que elas sentiam que os maridos ou que as pessoas em geral veem assim, como o homem está ajudando em casa, né? Ele é gentil, ele te ajuda. Como se fosse um favor que ele estivesse fazendo quando ele está fazendo alguma coisa em casa. E aqui não, isso é muito natural, isso é muito normal. E uma delas até falou que de vez em quando ele até fala, mas você coloca a roupa no cesto sem arrumar essas calças, tudo engruviada, não sei o quê. Sem dobrar. Achei um barato, porque realmente jamais vi um brasileiro que seja assim, né? Que namorado por aí e que faz as coisas dessa casa, que limpa sua casa, que faz. É muito difícil. Então aqui elas falaram que é uma coisa muito, muito normal. Isso. Então sempre. Que elas jamais pagam conta. Sempre a pessoa que paga. Não sei, outras coisas. Mas eu sempre achei que homens brasileiros são os quase menos confiáveis na escala de nacionalidade. Eles só perdem pros árabes e pros árabes que não são bem muçulmanos, né? Porque os mais tradicionais, assim, eles respeitam muito a família. Apesar de ter 4 mulheres, eles respeitam as 4. Mas valorizo demais a família, né? É que assim, ó, eu vejo a cultura norte-americana, né, dos Estados Unidos, é que eu conheço um pouco mais. Os caras, os jovens, os homens, eles já crescem com a ideia de que eu vou trabalhar, eu vou ter um bom emprego, eu vou cuidar da minha família. Entendeu? É muito diferente de no Brasil. É sempre assim, uma coisa, é uma honra ele ter uma esposa, ele ter uma família, ele é legal, ele quer ter um bom carro, sim, mas ele quer ter um carro grande, ele quer dar conforto para a família, quer levar férias. Por exemplo, como é o nome daquele presidente que teve um baita escândalo porque ele traiu com a secretária? Brasil? Hã? Aqui no Brasil? Não, americano. Foi o Clinton, não foi? Foi o Clinton, Então, aí E aí, então, uma coisa que, tipo assim, um relance que me veio na cabeça agora, um dia que eu tava conversando com o Gary, meu host, e a gente tava falando não sei o que sobre o presidente, e Clinton, né, o nome dele, e daí ele falou assim, ele traiu a esposa, como é que ele pode ser um bom presidente? E aí aquilo, tipo, boom na minha cabeça, porque eu jamais veria você acha que algum brasileiro liga se o cara trai ou não trai a esposa? Isso pra eles não representa porcaria, não estão nem aí. Entendeu? Por exemplo, isso não diminui o caráter de um homem no Brasil. Se ele tem mais de uma mulher, ele é considerado garanhão, bonzão. Exatamente. E nos Estados Unidos, não. Pelo menos assim, no meio que eu tava ali, no convívio que eu tinha, não. Muito pelo contrário. Era extremamente mal visto. O comentário que ele fez, tipo, de todas as coisas que ele podia falar sobre ele, o que ele falou, a primeira coisa que ele falou foi isso. Do tipo, um cara que faz isso.
Porque senão Não, confiável não pode representar um país, né? faz sentido, faz total sentido. Então faz, com certeza, né? E então é uma coisa assim que eu tinha para mim, eu até achava que eu ia acabar casando com algum gringo, porque eu não tinha, eu confiava muito mais, né? E em gringo do que no brasileiro, mas aí tinha um brasileiro lá especial Porque olha, guardado para que mim. ele é realmente um homem diferenciado em relação aos machos escroto que eu conheço. Ele teve sorte. É, verdade, assim, com relação a. Já aprontou muito na vida, já fez muita coisa, mas com relação a isso, ele é muito diferente nesse sentido, de ser um paizão, de cuidar da casa, de ser fiel e essas coisas. Ser mais família, de querer construir família, né? Que é uma coisa que não é tão na moda, né? Vamos dizer assim, no meio dos jovens. Realmente, eu estava conversando com a Dai, que a gente acabou gravando o podcast antes, hoje. Ela vai no ar depois do seu, né? Mas já está gravado. E aí ela estava falando que ela está morando na Argentina, agora ela está no Chile. Ela falou também que ela está com um cara lá, tá? E ela não sabe quando tá. É até difícil saber quando você tá só ficando com a pessoa, quando você tá num relacionamento, que às vezes as mulheres têm medo de perguntar. Isso eu falo aqui na América Latina, né? Uhum. Tem medo de perguntar, porque às vezes você pergunta, o cara se assusta porque ele só tá ficando com você, e aí você perguntar se aquilo ali, mesmo que você já esteja saindo várias vezes, se aquilo ali é um relacionamento. Mas não é. E a Dani falou assim: eu queria que inventasse um anelzinho. Que quando a pessoa estivesse se apaixonando, estivesse pensando em ter algo sério, mudasse de corpo, a gente não precisa perguntar, porque tá tão difícil de saber o que é o que hoje em dia, né? Não, é verdade. Todo mundo quer uma coisa mais. O quanto menos responsabilidade, melhor, né? É porque eu acho que é uma geração muito imediatista. Então, ele quer o prazer aqui e agora. Então, aqui agora é você que tá aqui, vamos lá, mas eu que não vou ficar aguentando seus perrengues para construir uma coisa, né? E é bem complicado mesmo saber o que tá passando, o que não tá passando. Eu não sei como é que é as pessoas lá no Chile. É Chile, né? Que ela tá? É. Mas também tem muito isso, por exemplo, de demonstrar carinho em público. Né? Então, às vezes, você começa a achar que o relacionamento está um pouco mais sério, porque o cara começa a demonstrar mais carinho. Americano, por exemplo, muitos não anda de mão dada, não dá beijo, assim, é bem diferente. Então, às vezes, isso ajudava um pouco para saber como que a coisa é. Mas ele é diferente, tipo assim, os caras te chamam muito, primeiro te chamam para jantar. A maneira, por exemplo, você vai numa balada nos Estados Unidos, tá? Tá você e com as suas amigas lá, nananã. O que vai acontecer? Ele vai vir conversar com você, ele vai te chamar para jantar, ou ele vai te pagar um drink para começar, sempre, que ele não vai chegar do nada, vai apertar o que você tá bebendo, ele pode te oferecer outro, vai te pagar um drink, nananã. E aí, se a coisa for para frente, provavelmente ele vai te chamar para sair, e vai te chamar para jantar. Vai te levar só para jantar vocês dois uma outra vez, num outro dia. Ou marcar um date, né? E é o contrário no Brasil, né? O cara já chega com a mão na sua bunda. Isso que eu ia falar, exatamente. Dependendo... Entendeu? Ele já chega com a mão na sua bunda. Se você der trela, aí já era, já vai te levando para outro lugar. Exato. Se não, a coisa vê por ali. Mas ele já, tipo, ele nunca chega ali para nem quer nem saber o que você está tomando, deixando de tomar. Agora que a gente é mais velha, acho que a coisa muda um pouco, né? Você vai para um, não sei, porque eu também agora tô casada.
Não sei, mas eu acho que quando você vai para algum lugar, a conversa um pouco mais, né? Mas quando a gente era jovem, coisa assim, que é para uma balada, era desse jeito. Agora inventaram os sites de relacionamento. Esses sites Então, meu, chegam na questão de só sexo mesmo, tanto é que tem Então, e você mesmo falou para mim, né, que, tipo, vários caras mesmo nos próprios sites já chegam falando, não quer nem conversar nada, já chega falando, que eu vi sua foto, ou tem nude, ou não sei o quê. Então, já vão direto, não tem nem o jantar, nem os pormenores e o nada. Então é aí que você vê muita diferença. E é por isso que eu tive tanta dificuldade para voltar. Quer dizer, não só por isso, mas é uma das coisas que eu entendo a dificuldade de quem mora fora depois voltar para o Brasil. Porque é difícil. É muito difícil você chegar e ter que se relacionar dessa maneira, encontrar uma pessoa dessa maneira. Não tá. Eu lembro um escritório que eu trabalhava, gente, um escritório super sério, e que eu trabalhava em São Paulo. E aí eu ia sair do escritório e estava participando do processo de contratação da próxima secretária executiva do cultural. E aí chegou uma menina e os caras do próprio escritório, que era um escritório de advogados, falaram: mas ela não é ela, tipo assim, mas ela eu falando bem da menina, né? E aí ele bem assim, mas ela não tem esse samba de enredo, né, Jamile, igual você. E assim, eu fiquei sem graça, não quis perguntar o que ele quis dizer com esse samba de enredo. Uhum. E, tipo assim, fiquei brava e saí. Aí, quando eu contei isso pro gerente do escritório, reclamando, ele se matou de rir. Tipo assim, como se fosse. Eu falei assim, gente, é ridículo. E é isso que é o tipo de coisa que aqui no Canadá, nos Estados Unidos, isso dá processo. Não pode falar isso. Aqui, ó. Agora mesmo eu tô fazendo currículo. Aqui você não manda currículo com foto, você não precisa nem falar no seu currículo se é homem ou mulher. E você não, e assim, normalmente no Brasil você sabe pelo nome, né? Mas aqui tem muito nome que é de homem e de mulher. Então você não precisa falar se é casado ou não, nem nas perguntas. É contra a lei. Perguntar se você é casado, se você tem filho, todas essas coisas. A imbecilidade de falar que se você tem filho, é melhor não contratar, se você é casado. Então, exatamente, justamente por isso, porque isso pode gerar algum tipo pode prejudicar você na contratação ou não. Então, eu fiz um workshop outro dia sobre entrevistas e até ela falou, uma maneira, fica chato, você não pode falar, isso é contra a lei, você não pode me perguntar. Mas se alguém perguntar para você, você tem filhos ou você pretende ter mais filhos, uma maneira de você responder é que você tem prioridade, que o seu profissional é prioridade e você sabe gerar bem a sua vida pessoal e a sua vida, mas você não precisa responder. Isso, entendeu? Então, tipo, ela disse que a dica era que você dá uma voltinha para não ter que responder. A coisa que no Brasil é a coisa mais normal do mundo, né? Você é casado? Você tem filho? Então, você quer ter mais, sabe? Então, é bem diferente nesse sentido de separar muito as coisas aqui realmente da vida pessoal. A gente nem tá falando isso, né? Tava falando dos brasileiros. É interessante que você tá falando de relacionamento de trabalho, isso é legal também. Entra na parte de relacionamento de trabalho que eu ainda nem vivi. Mas segunda-feira de manhã eu vou numa entrevista aqui no escritório de contabilidade, vamos ver o que vai dar. Mas aparentemente é bem diferente. O Gus que já tinha falado, né, que no trabalho dele ele sente isso, que eu contei até aqui, que não tem essa história da pausa pro cafezinho, de ficar ali conversando e tudo mais. É diferente. Mas eu fico, às vezes, um pouco até preocupada com o futuro da nação, né, com o futuro do mundo. Justamente isso que a Dai falou, das pessoas elas não terem mais esse negócio do compromisso, porque o casamento, ele é
é bom 100% do tempo? Não, gente. Não. Mas é um investimento, né? É a mesma coisa que você está fazendo agora com a sua vida, você tá mudando seus hábitos, você está mudando sua alimentação, suas atividade física. É uma coisa prazerosa? Nem sempre. Mas por quê? Porque você está investindo numa coisa a longo prazo. E eu acho que o bom do casamento é justamente isso. Não é só o aqui e agora, entendeu? Então é um investimento diário numa, numa segurança a longo, no que deveria ser uma segurança, né? Porque hoje em dia não é mais. Mas no que, não deve, que eu vejo que deveria ser uma segurança. A família deveria ser um porto seguro para você, né? Para você, para os seus filhos. Então, é aquilo de você saber que, apesar de você estar no seu pior, aquela pessoa vai estar ali do seu lado, porque ela já te conheceu no seu melhor. Aqui no Brasil, eu acho que a tendência é acabar relacionamento estável, assim, porque você vê tanta coisa que nem agora na periferia tem os filhos do baile funk, os filhos do fundão, acho que é um negócio assim, certo? É um Globo Repórter aqui. Falando que as meninas vão pro baile funk e elas não. Elas engravidam, elas não sabem nem de quem foi, porque tem uma hora que fica tudo no escuro, eles se pegam lá, ou eles vão pros banheirão lá que eles falam. Jesus. Engravidam, é tudo sem preservativo, né? As meninas também não têm informação, porque já a mãe já nunca está presente, o pai normalmente ou é preso ou já morreu, ou abandona a família, enfim. E aí elas não têm orientação nenhuma, transam, engravidam com 11, 12 anos, quando tem 15, 16 já tem 2, 3 filhos, cada um de um pai diferente. Pois é. E aí, o que essas crianças vão ser no futuro? Que futuro que essas crianças têm? Não adianta querer dizer que não, mas o quê? Eles vão ter que roubar, vão ter que matar, eles vão ter que fazer alguma coisa para sobreviver, porque é o que eles vão ver e é o que vai ter para eles. Então é muito complicado essa política no Brasil. É por isso que eu nesse ponto sou bem radical. Eu sou super a favor de fazer. Não é vasectomia. É como é o nome? Vasectomia em homem, que eu também faria de boa se fosse médico. Mas como é que chama? Ligadura, né? É isso? Laqueadura ou ligadura, é a mesma coisa. É, laqueadura. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu sei que isso não é eticamente correto, mas eu vejo uma menina com 15 anos que não tem menor condições e tá tendo o segundo filho, pois eu vou fazer cesárea, vou fazer uma laqueadura pelo bem dela, desse filho e da nação. Porque o que essas crianças vão ser no futuro? O quanto essas crianças vão sofrer? Falei que devia ser assim, ó. Uma mãe que não tem condições de criar um filho, que já passa fome, já está numa situação de miséria extrema. Ela teve o primeiro filho pelo SUS aqui, como fala, pelo coisa público, pela saúde. O SUS. É obrigada a aceitar que seja operada. Ponto. Aí, assim, faz a laqueadura. A laqueadura ela é reversível. Se você me provar que você pode ter mais filho, o governo mesmo te dá a reversão dessa laqueadura. Só que você tem que provar que você já criou o seu filho que você teve, que você tem condições de ter mais filhos. Porque enquanto não houvesse controle, eu sempre falo que me preocupa muito aqui, aí a gente já está falando de relações sociais, né? Que já me preocupa muito aqui, a base econômica do Brasil. Porque, ó, você vê assim, a pirâmide econômica. A pirâmide econômica está assim, no alto da pirâmide, os ricos, bilionários, bilhardários, cada vez ficando mais ricos e cada vez tendo menos filhos e tendo filho mais tarde, porque eles se preocupam em fazer uma faculdade, fazer uma pós, se preocupa com a profissão. Ou seja, rico está tendo um filho lá por 30 e poucos anos. Um filho. Ou seja, aquela renda que já é concentrada,
vai cada vez ir para a mão de menos herdeiros, ou seja, vai ficar cada vez concentrado na mão de menos pessoas. E os pobres que estão aqui na base da pirâmide, eles estão tendo cada vez mais filhos, cada vez mais cedo. Ou seja, a miséria que eles já têm, eles têm que dividir cada vez entre mais pessoas. Então, a base da pirâmide está inchando, ou seja, cada vez mais gente para dividir a pobreza, que eles já têm pouco para cada um. E o topo da pirâmide, cada vez menos gente para concentrar a riqueza. Pensa o jeito que vai ficar isso daqui a uns 10, 20 anos. Ou seja, 50 anos. É aquele próprio. A descrição perfeita daquele filme Idiocracy. Não sei se você já assistiu esse filme. É exatamente isso que você falou. No filme, assim, eles fazem um experimento que vão, tipo, congelar você, 2 pessoas, pra fazer você dormir congelado, alguma coisa assim, 1 ou 2 anos, um negócio assim, e depois nós vamos te acordar pra ver se deu certo, uma coisa assim. E esse cara, o X, ele era um cara mediano, vamos dizer assim. Não era a pessoa mais inteligente, mas não era super, super burro. Mas não era o top, não. Entendeu? Ele era mediano para baixo. Um dos que foi congelado. Só que aí deu uma treta lá na NASA, vamos dizer assim, que é onde congelaram, e se perdeu isso aí, essa experiência ficou lá, e ele ficou lá congelado por sei lá quantos anos. Até que um dia ele acorda. E daí, quando ele acorda, o mundo tá virado no inferno da burrice. É assim, tipo, as pessoas vivem sentadas numa poltrona, que a poltrona já vira patente embaixo, quando você quer fazer suas necessidades, e um potão ali de refrigerante ou Gatorade, tipo, ninguém bebe água, é só refrigerante, é Gatorade que eles dão para as plantas, é televisão o tempo todo, só fast food. O presidente, que é uma espécie de um rei, faz uns tempos já que eu assisti esse filme, ele é um lutador, tipo, como se fosse um MMC, assim, MMA, não, esqueci o nome. Aí de luta livre, ele que é considerado o cara mais inteligente de todos, por isso que ele é o presidente, e todo mundo é muito burro, mas é muito burro de não saber pensar nada, de aguar as plantas com Gatorade. Aí esse cara que é mediano começa a ver tudo, é lixo por tudo, todo mundo tem problema de saúde, porque ninguém come direito. E aí ele começa a dar pequenas dicas, por exemplo, aguar as plantas com água, em vez de Gatorade. E ele começa a ser o gênio da época, daquela civilização. E aí mostra meio que uma historinha, foi justamente isso. As pessoas que estudando cada vez mais e tendo menos filhos, e aí foi diminuindo, e os outros de baixo foi aumentando. Procura esse filme. Eu acho que em português talvez seja Idiocracia. Eu sei que ele foi boicotado um tempo, porque ele faz alusão a várias coisas, né? De comida, de outras coisas. Mas é justamente isso que mostra. E aí as pessoas que têm menos estudo, vamos dizer assim, elas vão ficando cada vez menos estimuladas. Não é nem menos estudo, porque tem gente que não tem estudo, mas é de uma inteligência tremenda, de uma sabedoria tremenda. Mas as pessoas que não utilizam o seu cérebro vão usando menos ainda, e vai virando nessa burrice, entendeu? Você, no filme, se não me engano, tinha até maquininha, igual a maquininha de refrigerante, mas era maquininha de sexo, sabe? Você escolhia que tipo de que você queria. Eu não lembro tudo agora do filme, porque faz realmente uns anos que eu vi. Mas é isso. Porque é isso. O que as pessoas querem hoje em dia? Elas querem prazer, né? Aparência, né? Elas querem dinheiro, mas se não tem, elas vão atrás de aparência. Querem voto,
que tem, é mostrar status. Isso, não precisa ter, você só tem que... Na rede social. É bem isso. Você não vive mais uma coisa legal para você viver aquela coisa legal. Você tem que tirar foto e postar que fez aquilo, entendeu? Que comeu em tal lugar, ou que fez tal coisa, ou por aí vai. As fotos não são... É igual a história de tem que tirar uma foto antes de comer, de um prato, isso. É tudo muito por aparência e é isso. E eu voltando aí no Brasil, é bem isso mesmo. Essas pessoas, essas crianças que estão surgindo, que estão vindo, o que elas têm? Qual a esperança que elas têm? Dizer que elas vão estudar e conseguir alguma coisa é muito difícil. E outra, quem que estuda com fome? Como é que você vai estudar se você não tem uma casa, você não tem... Eu não sei se você já alguma vez foi em favela. Porque uma coisa é a gente falar de pobre no sentido de não ter muita coisa. Outra coisa é favela, gente. Cuidei tudo do complexo da Maré, eu já cuidei do complexo da Alemã. A favela, uma casa de barraco de favela é algo que é impossível você entrar e você não chorar, né? Que ver aquilo, ver a situação que a pessoa vive ali. E vive ela, e vive sei lá quantas crianças ali. Então, a gente tem esse negócio de que tá tirando a liberdade da pessoa. Mas que liberdade é essa que ela tem? De trazer mais uma criança para sofrer no mundo? E essa criança vai sofrer no mundo e vai criar uma sociedade mais doída ainda. Então, é uma coisa que precisa de muita atenção. Quando eu trabalhei no Níger, eu conheci lá um americano que trabalhava para uma ONG alemã, que aquela ONG era pura e exclusivamente para trabalhar com controle de natalidade. Então era investimento assim milionário, tá, em euros, para fazer propaganda de camisinha, para ensinar sobre controle de natalidade e esse tipo de coisa. Porque lá, quando eu falo de Níger, quando eu falo isso, eu estou falando daquela imagem que você tem da África de tribo, de deserto, de mato, onde não tem uma pessoa na aldeia que tem um celular. Daí você liga e manda chamar fulano. Isso existe ainda, e é desse povo que eu estou falando. Mas esse povo, dessa estrutura, vamos dizer, um pouco bem diferente, bem precária com relação à nossa, eles têm o mesmo problema que a gente tem em São Paulo, que é a cidade que tem tudo, né? E é o mesmo problema. Pessoas que não têm condições, tendo filhos e mais filhos. Só que a gente não tá quer dizer, a gente não tá não, né? Porque o SUS dá isso, dá camisinha, dá anticoncepcional, essas coisas. Só que, primeiro, não usa, segundo, outros não conhecem, e é uma cultura, para mudar uma cultura, vai tempo. Vai tempo e vai muito investimento social, cultural, não só de dinheiro, mas de realmente explicar, de sentar e dar uma outra esperança para essas meninas, de mostrar o que é, de mostrar a realidade, de mostrar o que elas podem ter. Porque, na verdade, será que elas acham que existe, que elas vão conseguir ter uma outra vida? Se elas não sonham em ter outra vida, essa para elas tá bom. Então, é difícil. Mas se relacionam com o traficante para eles sustentarem, mesmo que não ficar com ela. Exato, porque é a proteção. Porque você ter o traficante do seu lado é a melhor coisa. Ele é a autoridade. O que elas mais precisam é de segurança. Elas têm segurança. Elas não vão morrer de fome. Né? Tudo isso. Então, aí agora vem o traficante e ele fala que ele não vai usar camisinha. Você acha que ela vai falar alguma coisa contra ele? Lógico que não vai. Então não adianta o SUS ensinar para ela que isso engravida, ou que isso, que aquilo outro,
se tem essa hierarquia, isso tudo rolando. Então, precisa de um estudo, precisa mudar isso tudo, mas é uma coisa muito séria, e é como a gente falou já na outra vez, a infância brasileira, dos brasileiros, ela não é, ao meu ponto de vista, ela não é nem um pouco cuidada, nem pelos ricos, nem pelos pobres. A gente tem uma cultura de, sei lá, de não valorizar a criança, de não realmente dar atenção à criança, de enfiar a criança na creche desde pequena. E eu tô falando isso que eu fiz isso, né? Ele foi para a creche por meio período, mas foi desde os 5 meses. E a gente não cuida tanto disso, não cuida nem do. Eu já trabalhei com crianças riquíssimas que também não tinham essa atenção da mesma maneira. Então é uma coisa que eu me pergunto se um dia o Brasil vai mudar. Eu já perdi minha esperança justamente por isso, porque eu vejo que o Brasil nunca vai mudar se ele não mudar a maneira com que ele trata a infância e as crianças. Porque a educação, não só no sentido de educação, mas de valorizar, de ver que o que você está investindo, o amor, o cuidado, a atenção, ou seja lá o que você está fazendo com aquela criança, isso vai refletir na pessoa que ela vai ser quando crescer. Então, se a gente está cheio de bandido, é porque a gente tratou mal nossas crianças. É puro e simplesmente assim. Esse relacionamento que a nossa sociedade tem com a infância é muito complicado, né? E tudo isso são relações, né? Relações sociais. É isso que eu te falei, a questão das relações ela é muito mais ampla, né? Não é só relacionamento homem. Mas é muito interessante que você colocando como que é diferente nas outras culturas que você já teve contato. Mesmo isso que você fala, assim, do jeito que os homens tratam as mulheres, tudo isso vem de criação, né? Não tem jeito. Vem muito da criação, né? Mas eu acho que vem muito de você usar, questionar, pensar, ver como é que é. Hoje a gente está querendo ir contra. Eu não sou a favor desse negócio de a família tradicional brasileira. Não, eu não sou a favor disso, porque eu acho que essa tal dessa família tradicional aí é uma aparência muito grande, que muitas vezes essa família tradicional tem 3, 4 amantes, tem criança que tem trauma, tem mulher que apanha, tem um monte de coisa assim. Mas eu acho que a gente tem que cuidar mais, sim, de família, de seja lá quem for, mas de ter essa cumplicidade e esse investimento na família, entendeu? Tá, vamos colocar aqui uma hipótese, tá? Ok, vamos dizer que eu tenho um filho que é homossexual e eu sou contra. Porém, ele é o meu filho. E primeiro, antes de eu ser contra ou a favor o que ele pensa, eu tenho que amá-lo do jeito que ele é. Não despejá-lo, tratá-lo mal porque ele fez isso. Eu tenho uma filha que engravidou com 12 anos e eu sou da alta sociedade, não interessa. Primeira coisa, ela é minha filha, eu tenho que apoiá-la. Depois a gente vê se ela estou dizendo que ela fez certo ou errado. Mas é isso que é o que falta. A gente tá muito individualista. Então, eu tô casada há 15 anos, mas agora o meu marido, sei lá, ele gasta o dinheiro do jeito que ele quer e eu não aguento mais, eu quero ir curtir minha vida, eu vou e você paro.
Aí daqui a pouco eu tô 5 anos aí chorando. Entendeu? Então acho que a gente leva o relacionamento, essa ligação de família, muito superficial. A gente rompe muito facilmente por coisas que briga por política, por bababá, e sendo que A idade já separa, né? exatamente. Essa semana eu vi um post que eu achei muito bonito. Eu nem conheço a pessoa que escreveu aquilo, mas eu até curti. Porque uma amiga minha é fã do Bolsonaro e tirou uma foto, fez um videozinho rápido ali com ele. Ah, eu presidente, não. E aí um monte de gente falando, que legal, ótimo, ela foi para Brasília, sei lá. E vários apoiando. E uma pessoa comentou assim, infelizmente é meu presidente também. E aí essa pessoa que postou falou assim, você tem que se, eu me lembro, você tem que se orgulhar, alguma coisa assim. E aí essa pessoa que falou, infelizmente ele é meu presidente também, replicou, apesar de eu não gostar da maneira como ele preside, nem da pessoa dele, só de ver você com um sorriso enorme desse ao lado dele, já me fez feliz. Então tá tudo bem. E é isso, gente. Eu também não gosto do Bolsonaro, mas se fulaninha tá feliz porque foi lá ver ele, amém. Não vou brigar com ela, vou deixar de ser amiga dela por causa disso. Mas não, a gente não aguenta. Tem que brigar, tem que... então... Essa questão da política aqui no Brasil, ela acabou com muito relacionamento. Ela acabou gente, acabou com muito, acabou com família. Esses grupos, na minha própria família, tem gente que saiu de grupo, foi criado outro grupo, uma coisa, amigos e que deixaram de falar, que não sei o que, por causa da política. Realmente é uma coisa assim tão extrema que às vezes dá vontade disso. Só que a gente perde o senso da humanidade, né? Do relacionamento em si. Eu não preciso concordar com tudo com o outro. Por mais cego que o outro esteja com relação a alguma coisa, não é por isso que eu vou deixar de conviver. Eu achei aquele comentário dela sublime, assim. Eu não concordo, mas eu tô vendo você feliz aí. Legal, vai fundo. E é isso, porque vai mudar alguma coisa. Vai mudar. assim, eu não concordo com a sua opinião, mas eu respeito até o maior direito que você tem de dizê-la. É alguma coisa assim, é uma frase bem famosa. E é isso aí, né? Porque relacionamento é isso, né? Mesmo, é o que eu falo, nem emoji idêntico, mesmo por mais que você adore seu marido te adora, vocês vão divergir em algum momento. E isso sempre diverge, né? Com certeza. Entre todos os relacionamentos, né? Então você tem que saber lidar, porque se você levar tudo a ferro e fogo, você fala, ou você pensa do meu jeito, ou então eu não quero, complicado. Porque a gente, você tem que saber ceder. Essa semana, hoje mesmo, estava conversando com uma amiga minha e comentando sobre o Zeke, meu filho. Tem 3 anos de idade. E ele já decide as camisetas dele, gente. Você acha que isso é certo? Eu, na minha cabeça, pensei, gente, mas não. Essa criança não tem nada que mandar na camiseta que veste. Imagina, vai usar essa aqui. Não. Depois eu pensei, mas pra que eu vou brigar com ele pra ele usar essa camiseta? Só porque eu quero. Sendo que ele gosta da bendita camiseta surrada do raio do dinossauro. Entendeu? Aí eu vou arrumar uma briga por causa de uma... Aí fiz o contrário, comprei um monte de camiseta nova, tudo que tem algum tipo de desenho, de coisa que ele gosta, ou de carro, ou de sei lá o quê. Não porque a gente tem que fazer tudo que ele quer, não é isso. Mas por outro lado, pra que eu vou ficar obrigando a criança a usar uma camiseta que ele não gosta? Sendo que ele tem outra, entendeu? Se não tivesse outra, é igual quando é pra comer, que não gosto, não quero, é o que tem, ou você come isso, ou você come isso, mesmo que seja um pouquinho, mas tem que comer.
Agora, por causa de camiseta, se a outra tá ali do lado, só porque eu acho ele. Eu adoro colocar camisa nele, né? Eu amo. Mas ele é moleque, agora no calor, ele quer essas regatinhas de dinossauro. E aí eu comprei 2. É só isso que ele quer vestir. É só isso que ele quer vestir. E aí, aqui, graças a Deus, tem máquina de lavar e máquina de secar em tudo quanto é lugar. Então dá pra lavar e secar e vestir. Deixa ele vestir isso. Pra que eu vou ficar brigando com ele pra ele sair de polo? Se ele não gosta, ele não quer. Que é animal, meu cachorro, dependendo do que você põe, ele começa a querer arrancar, querer tirar. Não aceita. Mas também, coitadinho. Hoje mesmo a Bruna, uma amiga minha, mandou foto da cachorra dela vestida. Odiava vestir roupa cachorro e ela veste a cachorra. Judia, só pra judiar, só pra rir. Mas é isso, né? A gente tem que ceder. E o meu primeiro ímpeto foi não. Ele não faz o que quer, ele não tem que fazer o que quer, ele tem só 3 anos, ele tem que aprender a obedecer e fazer. Mas depois eu pensei, tá, ele tem realmente que aprender a obedecer, mas naquilo que faz sentido, né? Agora aqui a outra camiseta tá ali, por que ele não pode usar a outra? Tem que usar essa. Não, entendeu? Então deixa. Então a gente tem que aprender a isso, a ceder para algumas coisas, né? Outra, se a criança tem personalidade, é porque você não cola para ter personalidade, quer queira ou quer não. Porque nasceu assim, né? Com esse gênio Jamilinha. Mas eu acho que eu não me lembro. Na minha cabeça, esse negócio de roupa, eu não ligava muito pra isso quando eu era pequena, não. Eu acho. Pelo menos que eu me lembre. Mas se tem o gênio. Mas são coisas assim que a gente tem que ir relevando, que a gente tem que. Eu, no relacionamento de casamento, por exemplo, eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa. Tem que estar estudando, tem que estar trabalhando, tem que estar fazendo algo lucrativo, tem que usar o tempo de uma maneira, investindo o seu tempo em alguma coisa. Então, se eu vou assistir alguma coisa na televisão, tem que ser em alguma língua, por exemplo, agora eu quero assistir só em francês para melhorar meu francês e nananã. E já o Douglas, não, a pessoa você sabe, né? A paz invadiu o meu coração. E aí, isso causa muita. Porque aí, o que você tá fazendo? Tipo, é o fato dele querer dormir à tarde, no sábado à tarde, já me dava. Não, gente, mas tá perdendo tempo, mas que história é essa? E a gente precisa disso, precisa do ócio, precisa descansar. E mesmo que não precise, ele precisa. Sim. Só que eu já achava isso ruim, não gostava. Não, tem que fazer alguma coisa que preste. Porque eu dormir à tarde pra quem tá com a vida ganha. Não tá com a vida ganha, tem que se esforçar. Negócio de ficar indo jogar futebol 2 vezes por semana, que isso? Entendeu? Eu não ligo dele ir jogar futebol, mas nesse sentido, quando você estiver ganhando um salário X, aí você pode curtir a vida, mas não é assim. E ele não é assim, entendeu? Ele é uma pessoa mais. Tudo que eu provavelmente faço em 5 minutos, ele demora mais para fazer, porque ele é mais meticuloso, ele faz. E o que eu tenho que fazer com isso? Tem que respeitar, tem que deixar. Eu lembro que logo que o Zeke nasceu, eu tinha às vezes dificuldade de deixar ele trocar a fralda, porque eu via o Zeke chorando e veste ele logo, faz na. Mas não, foi uma amiga minha mesmo que disse, deixa. E eu vejo hoje eles têm um relacionamento tão legal, os dois, justamente por isso, porque eles passam um tempo um com o outro. A gente tem que aceitar as outras pessoas do jeito que elas são. E mesmo que as qualidades que elas têm, a gente às vezes vê como defeito, mas não é. Só porque é diferente da gente. Eu acho que a base de qualquer relacionamento é exatamente isso. Você aprender a aceitar o outro, né? Porque senão você não tem nem como conviver em sociedade, né? Aí acontece o que está acontecendo, dessa polarização. Por causa... É igual torcida que briga por causa de time de futebol, gente que briga por causa de política, casal que briga por causa de coisa boba, que um vai para cima do outro. Se um ceder de cada lado, se você... Porque, assim, depois de adulto, a gente
desenvolve nossas convicções e tem coisas que não adianta eu falar para você. Se você se convenceu de que o amarelo é amarelo e eu convenci de que o amarelo é azul, mas estou dando um exemplo tosquíssimo, mas assim, dá para entender, né? Eu não é olhar e falar, isso aqui é amarelo, porque eu tô enxergando, você está enxergando azul. Isso aqui é amarelo. Você vai falar, não é azul. Eu vou falar, isso aqui é amarelo, não é azul. Isso aqui é amarelo, não é azul. E eu vou continuar achando que é amarelo o resto da vida, você vai continuar achando que é azul o resto da vida. Não adianta eu querer fazer você mudar o seu pensamento, porque tem certas convicções que a gente tem que ninguém faz a gente mudar. Se a gente não ceder um pouco. Sim, eu concordo com você, que tem certas coisas que a gente. Mas tem certas coisas que a gente precisa mudar. Eu tava vendo. Tava vendo, não, eu tô conversando com um tutor e ele tava falando sobre as crenças limitantes e as crenças não é enriquecedoras. Esqueci agora o termo que eu lhe usava. Mas crença limitante todo mundo sabe, né? É aquilo que a gente pensa que nos limita e que muitas vezes não é verdade. E estava discutindo as minhas crenças limitantes e como que essas crenças limitantes, elas são alimentadas elas foram criadas muitas vezes por emoções, né? Que são emoções por sentimentos deixa eu ver se eu lembro tudo, que vem através dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos também a gente não consegue muito mandar neles, né? Mas eles surgem pela comunicação. Então, seja ou a comunicação de leitura, de visão, de mundo, do que a gente vê, como a nossa própria comunicação, a nossa postura, nossa comunicação fisiológica foi a maneira que ele usou, né? A nossa postura, a maneira como que a gente se porta em alguns lugares e tudo mais. Então, tem certas coisas que a gente precisa quebrar. Tem algumas crenças limitantes que a gente precisa quebrar. E é por isso que quando alguém diz uma coisa que você não concorda, por mais que você não concorde, eu acho que vale a pena você questionar aquilo em você mesmo. Por mais que você jure por tudo que há na Terra que aquilo é amarelo, ali depois no quietinho você olha direito e pensa, mas será que não tem um pinguinho de azul ali? Porque muitas vezes é uma crença limitante, é uma crença que você criou e até uma outra coisa que ele falou é que a maioria das nossas crenças, ou mais de 80% das nossas crenças, são criadas até os 12 anos. Então a gente volta naquela história da importância da infância, né? O que a gente fala daquele livro que eu citei, né? Do Poder do Discurso Materno. O que a gente fala para as crianças, o que a gente fala para quem está em volta. Então existem sim muitas crenças que precisam ser quebradas. Existem as crenças fortalecedoras como as quebradas. Por exemplo, uma dessas coisas que ele disse da comunicação da postura. Nossa, que cria um pensamento, que cria um sentimento, que cria uma crença. Eu estava falando para ele como eu me sentia diferente quando eu estava trabalhando e quando eu estava de unha feita e quando eu não estava de unha feita. Se eu não tivesse de unha feita e fosse para atender um cliente, alguma coisa assim, eu ia me sentir super mal. Agora, se eu tivesse arrumada com a unha feita, eu achava que eu estava... deixa comigo que eu bato meta, que eu vou, faço e aconteça. Por quê? Porque a gente tem essa crença na nossa cabeça que mulher bem-sucedida é mulher bem arrumada. Uhum. Né? Você olha para uma mulher bem arrumada, você pensa que ela é bem-sucedida. E você olha para uma de chinelo, você já pensa, nem pensa, coitada, aquela ali é mãe e daquelas que nem trabalha, não sei o que, não sei o que. Né? Não que o fato de ser mãe não seja... Você entendeu o que eu quis dizer? Mas então é isso, sabe? Então são essas crenças. Eu acho que o importante é a gente estar sempre questionando e ouvindo o que o outro tem para dizer. Porque talvez ele vá trazer um insight que você nunca tinha se tocado da importância dele. E talvez você passou a vida inteira crendo numa coisa ou achando igual que você tem que trabalhar, que você não pode descansar, que você tem que ir atrás, sendo que
Você pode sim tirar uma cochilinha à tarde, vai ser bom, né? Hoje a gente está falando tanto sobre voltar ao ócio, porque as crianças, as pessoas hoje não têm mais, nunca mais ficam sem fazer nada, né? Depois que tem o smartphone, ninguém mais, nem na fila você fica sem fazer nada. Você vai numa sala de espera, ninguém tá sem fazer nada, olhando pro teto. Não mesmo. Não, no ônibus, em lugar nenhum. Você não espera comida no restaurante sem fazer nada. O povo tá sempre, o tempo todo atrás. Então, e o ócio é tão importante, né? Eu acho até que a nossa saúde mental ultimamente está tão abalada justamente por isso, por causa desse vício nesse celular. Eu vejo agora mexendo com a internet, esse negócio de ter que postar de 3 em 3 horas. Fica doido, porque você quer parar um pouquinho, você fala, não, tá quase na hora de eu postar de novo, não sei o quê. É bem. Mas isso aí dá pra você. Não tem um jeito que você programa isso? De qualquer jeito, você tem que produzir o conteúdo que você vai programar. Exatamente. Então, mas você pode, uma coisa que você pode fazer é investir um dia produzindo esse conteúdo e depois você vai postando o programa lá e ele vai postando. Mas também mas é isso mesmo, é um dos motivos porque já várias vezes eu nem uso praticamente Instagram e essas coisas, porque eu não sirvo para isso, porque justamente é isso mesmo, é uma coisa, é um trabalho de 24 horas. A gente não tá aqui no sábado à noite gravando, porque aqui a nossa faz parte, né? Pois é, exato. Poderia estar fazendo outras coisas, mas tá aqui gravando porque a gente se propôs a fazer esse podcast e por aí vai. Então é isso. Né? Mas acho que as pessoas já cansaram, quebra. Não já... na verdade, meu vinho já acabou. Preciso ir buscar minha outra taça. Então tá, amiga. Adorei, viu? Eu falei que a gente ia conseguir. É assim, ó. A ideia desse podcast é justamente isso. A gente dá um tema norteador, mas a conversa vai para diversas áreas. Que as pessoas não sabem, né? Que eu estava no meu molde de segunda-feira mesmo. Mas relacionamento o quê? O que eu vou falar de relacionamento? Tem que perguntar relacionamento. Negócio mais aberto, saber o que é pra eu falar. Eu não tenho nada pra falar de relacionamento. Aí, ó, 5 horas falando. Coitado do pessoal do Samba aqui que edita essas coisas. Fica escutando 1000 horas. Eu sempre conduzo minhas entrevistas assim. As pessoas falam, não, mas me dá um roteiro. O que eu tenho que falar? Fica tranquilo. Eu entrevistei meu psicanalista para falar sobre autoestima e como a psicanálise pode ajudar uma pessoa que está com a autoestima baixa, tá sem ânimo para fazer as coisas. Aqui. Não, mas espera aí, fala o que eu vou ter que responder para ele. Rafael, fica tranquilo. Chegou, também foi maravilhosa a entrevista com ele, também durou mais de 1 hora. É bem tranquilo, é só você vai conversando, vai puxando, a gente chega no fim. Mas então tá bom. Obrigado por todos os seus pontos de vista. Mais uma vez, foi muito legal, foi muito enriquecedor. Para vocês ouvirem. Quer se despedir, Jay? Eu já ia. Para vocês ouvintes, como dizia meu amigo Jô Soares, beijo da gorda. Eu sempre falo assim, vocês também fazem parte do meu show.